Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o Império Otomano não é a sétima cabeça da besta? Não é a cabeça que foi ferida de morte e reviveu? A sétima cabeça da besta ainda não se levantou, porque quando ela se levantar, ela dura pouco tempo. A sétima cabeça da besta tem os 10 chifres. Quantos séculos durou o Império Otomano? 4, 5, 6 séculos? Ainda que a gente considerasse que o Império Otomano durou somente 400 anos por causa do califado, mesmo assim ele não se encaixaria na profecia que diz que o sétimo reino deveria durar pouco tempo. Apocalipse 17, verso 9 diz: aqui está uma mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes que também são 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe. Roma era o império que existia no tempo atual de João. E o outro ainda não veio, seria a sétima cabeça. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e não é ela também o 8º rei. Ou seja, o anjo deu uma dica para João que o reino que existia era o 6º e não era a besta. A besta que viste era e não é. Sabe aquela expressão que diz: 5 caíram, um agora existe e o outro ainda não veio? Quando vier, convém que dure pouco tempo? Aí está tratando de passado, presente e futuro. 5 caíram, passado. Um existe, presente, o tempo atual de João. E o outro ainda não veio. É o 7º reino. Quando viesse, convém que dure pouco tempo. Essa explicação tem que ser condizente com o termo que diz: a besta que viste era, não é, mas aparecerá. A besta que viste era, passado, não é, presente, atual de João, mas há de vir, há de surgir do abismo, futuro. Se você cria uma linha e você coloca em cima: era, não é, mas aparecerá. Imagina isso. Era, não é, mas aparecerá. Passado, presente e futuro. E aí você coloca em alinhamento com outro termo que diz: 5 caíram, passado. Um ainda existe, presente, e o outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Você vai aprender que a besta que era vai estar alinhado com 5 caíram, passado. A besta que era e não é, vai estar aliado com um agora existe, que é a 6ª cabeça, o Império Romano, não é a besta. Era, não é, mas aparecerá. A terceira parte que diz aparecerá, futuro, vai estar alinhado com 5 caíram, um agora existe, o outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então a besta que era, não é, mas aparecerá, este aparecerá vai estar alinhado com convém que dure pouco tempo. Se você prestar atenção nisso que eu falei, você vai entender que Deus já está indicando qual é a cabeça que foi ferida de morte e revive. Porque uma das cabeças foi ferida de morte e revive, sendo ela o 8º rei. Agora presta atenção. A besta que viste era, não é, mas aparecerá. A besta que ele viu era a besta de 7 cabeças e 10 chifres, certo? Ela é também o 8º rei. Presta atenção. O 8º rei é uma das cabeças que foi ferida. Agora olha isso. A besta que viste era no passado. Não é, mas aparecerá. A parte que diz era está em alinhamento com a outra parte que diz 5 caíram. A besta que era, 5 caíram. Está alinhado. Deu para entender? Então essa besta que era, não é, mas aparece sendo o 8º rei, esse 8º rei é uma das cabeças da besta que foi ferida. Então quando diz era, está se referindo a uma das 5 cabeças que foi ferida. E a gente sabe que é o Império Assírio. Sabe por que é o Império Assírio? Porque tem profecias que Deus mostra Nínive no futuro, a Síria no futuro. Deus vai estender a mão contra o norte e destruir a Síria e destruir Nínive. É curioso que Deus fala isso em Naum, justo no profeta que ele começa a usar expressões como dia do Senhor, fala isso em Sofonias. Sofonias é engraçado que Deus começa ali, já inicia o profeta falando do tempo do fim, usar expressões como dia do Senhor várias vezes, falar do tempo da ira. E lá no final do profeta, já resumindo, Deus vai estar falando que vai estender a mão contra o norte e destruir a Síria. Ou seja, Deus não está falando do passado, Deus está falando do futuro. E como que eu sei que Deus está falando do futuro? Porque ali está as expressões dia do Senhor, está falando da volta de Cristo.
e a Síria está no final. Só que ela existia no passado, não existia? E vai estender a mão contra o norte. Não é da terra do norte que vem Gog e Magog? Ezequiel 38? Tá entendendo o que eu estou falando? E justo ali em Sofonias, logo quando ele fala que vai estender a mão contra o norte e vai ferir a Síria, ele fala, a tua ferida é mortal. Ele fala, não há cura para a tua ferida, a tua chaga é mortal. No hebraico está outra palavra ali, mas meditando vai ser o mesmo sentido. Olha, falando justo para a Síria. A Síria que estava no passado, mas que está ali presente no futuro. A tua chaga é incurável. A tua ferida é uma ferida que te fez adoecer. Em Apocalipse 13, João fala, vi uma das cabeças sendo ferida de morte e a sua ferida foi curada. Ou seja, ela é curada e volta no futuro. Mas essa cura é permanente? Ela continua sendo um reino para sempre? Porque Deus fala, a tua ferida não tem cura. A tua chaga te fez adoecer, ela é mortal. Ou seja, não está contradizendo o Apocalipse, está revelando mais coisas. Então, irmãos, voltando na besta que era, não é, mas aparecerá, que está em alinhamento com 5 caíram, um agora existe, o outro ainda não veio, quando vier convém que dure pouco tempo. Olha só para a explicação, aqui há uma mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes que são também 7 reis. 5 já caíram, presta atenção. O anjo está dizendo, 5 caíram, um agora existe e o outro, que é o 7º, ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco. É a característica do 7º reino. E aí logo em seguida o anjo vai explicar os 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade por 1 hora junto com a besta. Quando ele vai falar dos 10 chifres, ele está falando da 7ª cabeça da besta. Não pode ser da 6ª, porque a 6ª é o Império Romano. Entende? E se você leva essa ideia lá para Daniel 7, quando está falando do 4º animal, diz assim, desse mesmo reino se levantarão 10 reis. Ah, de que reino? Tem que ser o Império Romano. 6º. Aí se levanta a 7ª cabeça, que tem os 10 chifres. Entende? Então você pega essa ideia novamente e compara com a estátua. É das pernas de ferro que vem os pés de barro misturado com ferro, e aí vem os 10 dedos, barro e ferro. Ou seja, a estátua das coxas para baixo é tudo ferro. O barro é inserido lá nos pés. Então, segundo a profecia, os 10 chifres tem que ser na 7ª cabeça. Não pode ser na 6ª, não pode ser na 5ª, não pode ser na 4ª. Tem que ser na 7ª cabeça. Agora presta bem atenção na besta de 7 cabeças e 10 chifres. Aí eu vou finalizar o vídeo. A besta que era e não é, mas aparece no futuro, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Deus está montando o cenário do Oriente Médio aí. Mas presta atenção nisso. Ela é semelhante ao leopardo. Grécia. Compara com a estátua. Ela é semelhante ao leopardo. Grécia. Bronze. Com pés de urso. Pérsia. Prata. E boca de leão. Babilônia. Então a besta que aparece no futuro, ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Você levando para a estátua, você vai ter o bronze, a prata e o ouro. Então a besta que viste era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Bronze, prata e ouro. Era, não é, tem que ser as pernas da estátua de ferro, e aparecerá. E quando aparece, ela é o 8º rei. Qual que é a parte da estátua que sobra aí? Entendeu a minha pergunta? A besta que viste, que é o 8º rei e aparece no futuro, ela era, olha para a estátua, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, bronze, prata e ouro. Vou estar repetindo de novo só para ficar na cabeça de alguns irmãos que não entenderam. Eu sei que alguns já entenderam. Então, bronze, prata e ouro. Era, não é, é Roma, tem que ser as pernas de ferro. Mas aparece no futuro. Qual é a parte da estátua que está sobrando? Os pés. Ela aparece no futuro, é os pés. Deu para entender? E os pés da estátua estão em paralelo com os 10 chifres da besta. São reinos unidos. E eles vêm da onde? Do norte, aonde está a atual Turquia, que era a antiga Constantinopla. Presta atenção, é a atual Turquia. Era a antiga Constantinopla. Antes da Constantinopla, era a Síria. Ou seja, já foi território grego. Porque Antíoco Epífanes, da linhagem dos Seleucos, conquistou aquele território.
Então já foi território grego, antes era o Império da Síria e antes da Síria era a terra de Magog. Olha que incrível isso. Ok, irmãos? Esse foi só um vídeo chamada. Se você quiser entender mais detalhes sobre esse vídeo, eu tenho um estudo maior. Eu vou deixar o vídeo aparecendo aí na tela e o link na descrição. Assista esse vídeo, vai valer a pena. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar o vídeo no Facebook, onde você puder compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe os comentários aí que, se possível, eu vou estar respondendo você. Ok, irmãos? Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.